Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de teoria musical, nossa aula semanal. Nós vamos continuar com o assunto sobre estrutura musical. A gente começou a falar semana passada, né, sobre as propriedades da música, né, no geral, e a gente falou um pouco sobre melodia, tá, que é um assunto que precisa ser bem trabalhado, bem discutido, né? Eu creio que deixei bem claro sobre a questão de melodia na aula anterior. Inclusive, se vocês perceberam, tinha um cachorro latino, vários, né? Cachorros latinos no fundo. Eu podia ter editado o vídeo e tirado, mas eu deixei para vocês terem uma ideia de que é você ter uma linha melódica principal com uma linha secundária trabalhando junto, tá? Não foi uma boa ideia, porque a gente estava falando sobre música, mas dá para vocês entenderem que fica confuso. Você está tentando prestar atenção numa determinada coisa, né, que seria eu falando na aula, e em determinado ponto aparece um outro som paralelo chamando atenção. Então, assim, por mais que você esteja prestando atenção no que eu estou falando, você vai perceber que tem alguma coisa tirando sua atenção. Ou seja, quando você está tocando determinada música e que junto com o que você está tocando tem outros instrumentos tocando exatamente a mesma coisa, parece que o som fica disputado, tá? Então, assim, causa esse desfoco, vamos colocar assim. Você acaba sendo chamado a atenção para outras coisas. Aí você começa a prestar atenção no som do fulano que está mais bonito, talvez do ciclano que tocou errado, né? E infelizmente, assim, você acaba perdendo a ideia principal, que é colocar a melodia e contar uma história, ou chamar a atenção para um determinado ambiente que aquele instrumento principal, vamos colocar assim, estava tentando mostrar naquele exato momento, tá? Então, só para deixar claro aí, eu podia muito bem ter parado o vídeo, regravado, recortado o trecho que os cachorros estavam latindo, mas eu ouvi depois e achei interessante deixar justamente para vocês terem essa noção de que quando você tem um som paralelo tocando junto com o som principal, o som paralelo ele acaba tirando um pouco o foco daquilo que está sendo apresentado, né, como principal. Então é interessante a gente ter essa ideia, né, para não se perder muito nisso aí. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma segunda propriedade do som, que é a harmonia, tá? Seguindo o Aurélio, né, igual eu falei semana passada, a harmonia musical, no caso, né, é a combinação de notas de maneira organizada, para você gerar sons que se equilibrem entre si. Então, se você for olhar no Aurélio lá, né, ou no Wikipédia, você vai ver uma definição mais próxima disso aí. Só que assim, a harmonia, né, quando você fala em harmonia, precisa que o ambiente esteja em harmonia. Quer dizer, que esteja tudo equilibrado, né, que haja uma certa paz, um certo conforto dentro daquele ambiente. Né? Isso quando você está falando de ambiente. Quando a gente está falando sobre música, a harmonia ela envolve uma série de situações. Tá? Então, preciso que vocês tenham em mente que quando você fala assim, o grupo tem que tocar harmônico. Mas o que é o grupo tocar harmônico? Né? É uma coisa. Você falar assim, harmonia musical. Tem a ver? Tem, mas aí você já está derivando para um negócio um pouco mais aprofundado. Tá? Então, assim, quando você pega uma música e você fala assim, eu preciso criar uma harmonia dentro dessa música. Por exemplo, você pegou, vamos imaginar assim, um compositor, ele criou lá a melodia principal. Tá tudo certo. Você tem a melodia principal, você consegue cantar aquilo, a pessoa que está ouvindo consegue entender a ideia que você está passando, até aí tá tudo certo, não tem nada errado. Tá? Mas eu preciso criar arranjos para essa música. Tá? Por exemplo, eu queria um grupinho de violino tocando um certo trecho, eu queria um grupinho de flauta tocando outro trecho, aí eu vou colocar aqui um saxofone para tocar, um trombone, trompete, aí você vai juntando instrumentos da orquestra, né, para você montar esses arranjos.
para que esses arranjos fiquem disponíveis de uma forma agradável de se ouvir, você precisa que, por exemplo, a gente estava falando sobre melodia semana passada, né? Então eu falei que a melodia principal, que ela passa uma ideia, que ela cria um ambiente, né? Traz uma memória, né? Causa uma sensação, né? Isso tudo de acordo com a forma que a pessoa está tocando. Tudo bem. Para a gente poder colocar os arranjos, né? Que eles fiquem de forma harmônica, ou seja, precisam ficar de forma equilibrada, ou seja, eu não posso, por exemplo, ter um saxofone tocando tão alto que eu não consigo entender o que o violino está tocando, porque às vezes você ouve, não, estou ouvindo o violino, mas você está entendendo o que ele está fazendo? Se você não está entendendo, infelizmente não está tendo harmonia nesse grupo, tá? Vou dar um exemplo prático. Eu creio que todos vocês aqui participam de grupo de louvor. Se não participam, já teve numa igreja, né? Ou na sua igreja tem um grupo de canto ali que canta determinadas músicas em ocasiões distintas, né? Por exemplo, vai ter um casamento, então vai ter um determinado ponto daquele culto de casamento que a congregação não vai cantar, né? E um determinado grupo vai se apresentar, vamos colocar assim, né? Fica mais fácil de se entender. Então, naquele momento, o grupo de louvor vai tocar, vai cantar. Então, esse grupo está se apresentando, tá? Então, vamos lá. Partindo desse ponto, você já deve ter visto em alguma ocasião que o grupo estava cantando, mas as vozes pareciam que estavam cheias de pontas. Por exemplo, você ouve o grupo cantando e fala assim, aquela ali é a voz da fulana, aquele ali é o fulano de tal cantando. Eu tenho certeza que essa é a voz mais alta do fulano de tal. Se você percebeu isso, não houve harmonia entre as vozes. Tá? Não, professor, mas eles estavam tocando no tom, estavam cantando no tom, né? Tava dando para entender o barítono, o tenor, o contralto, o baixo, o sopranino, pá. Não, tudo certo. Não é porque eles conseguiram executar as vozes da partitura que estava harmônico. Para estar harmônico, você precisa ouvir o som de uma forma que, quando você ouvir o soprano, você ouça as variações, mas que você entenda sonoramente uma única voz. Então, você ouviu uma voz, o soprano cantando, parece um coro celestial, né? Aquele som que te envolve de uma forma que você ouvindo, você não fala assim, não, peraí, eu acho que é a fulana que está tocando, a fulana que está cantando, a beltrana que está cantando. Se você está ouvindo essas vozes distintas, o grupo não está cantando harmonicamente. Por quê? Precisa haver um equilíbrio entre as vozes. Então, a primeira coisa é o balanço vocal, né? Isso eu estou falando de vozes aqui, tá? Depois a gente vai entrar na parte de instrumento. Então, o balanço vocal. Então, o soprano tem que cantar todos nivelados para que você ouça uma única voz de soprano. O contralto, mesma coisa, tenor, mesma coisa, baixo, por aí vai. Tá? Então, nivelou as vozes, aí você vai conseguir entender a harmonia das vozes. Tá? Por quê? Toda vez que você começa a ouvir pontas, não está tendo harmonia, porque uma voz está cantando mais alto que a outra. Então, você já perde uma parte do charme, vamos colocar assim, das vozes. Tá? Então, infelizmente, a partir do momento que você começa a ouvir pontas, o grupo perdeu a harmonia vocal, tá? Uma outra forma de se perder a harmonia vocal, lógico, é se o grupo começar a cantar desafinado ou fora do padrão que está escrito na partitura, tá? É muito importante que quem canta em grupos vamos dizer assim, em grupos específicos, né? Por exemplo, a Maranata a gente fala muito em grupo de louvor, né? Que é o grupo principal de canto da igreja. Tá? Então, por exemplo, se vai ter um casamento, o grupo de louvor vai cantar os louvores, vamos dizer assim, especiais para aqueles pontos, né? Por exemplo, às vezes para troca de aliança, às vezes na saída dos noivos ali, né? Onde todo mundo vai receber os cumprimentos, fica ali o grupo de louvor, o grupo de instrumentistas, que eles vão tocar e vão cantar determinadas músicas até que boa parte da congregação se disperse de dentro do templo, e aí o grupo é liberado para poder se dispersar também. Então,
nessa questão de grupo de louvor, se você faz parte do grupo de louvor ou pretende entrar no grupo de louvor, você precisa entender que, se existe uma partitura de voz, você precisa acompanhar a partitura de voz. Você não pode fugir. Não, mas eu sei fazer arranjo. Mas tudo bem. Não está errado você fazer arranjo, não tem pecado nisso. Mas se está escrito na partitura, você toca, você canta o que está escrito lá. Tá? Da mesma forma, os músicos, se está escrito na partitura, você toca o que está escrito lá. Independente se você sabe improvisar ou não. Por quê? Improvisar é bom quando você não tem uma partitura. Quando você tem uma partitura, o improviso ele acaba tirando alguma coisa do lugar. Tá? Já eu vou entrar na parte de instrumentos, a gente vai colocar melhor isso. Tá? Então, voltando aqui para a parte das vozes, para a gente poder fechar essa parte das vozes. Quando se compõe uma melodia, eu posso falar com um pouco de propriedade, porque eu também componho algumas coisas. Então, vamos imaginar assim, eu compus uma determinada melodia para ser cantada numa ocasião especial, né? Um noivado, um casamento, que seja. Estou falando mais casamento e noivado, porque são situações comuns em todas as igrejas, né? E, aliás, em todo meio que se vive, né? Existe o culto de casamento ou uma cerimônia de casamento onde costuma ter um grupinho cantando ali. Então, assim, pegando esse foco aí, se você juntou um grupo para poder cantar num casamento e a pessoa começa a improvisar cantando, você meio que tira o resto do grupo do lugar. Por quê? Porque está todo mundo seguindo uma linha. Tá? Se está todo mundo seguindo aquela linha que está escrita na partitura e você começa a improvisar, infelizmente você vai acabar jogando alguém para fora da voz dele. Tá? E, de certo modo, também você acaba puxando a atenção para você. Por quê? Porque você é o diferente. Tá? Então, quando é que eu improviso? Quando você está cantando num grupo de improviso. Né? Por exemplo, vamos colocar assim, juntou um grupo de irmãos aqui em casa, né? Vamos fazer um cachorro-quente, um churrasco, que seja. Trouxeram um violão, uma flauta, um negócio, a gente juntou ali, vamos cantar e tal. Ali é outro papo, ali você canta o que você quiser, do jeito que você quiser, né? Faz o improviso que você quiser, ficando bom, ficando ruim, não tem problema, porque, né? Às vezes você tem um grupo, por exemplo, que costuma cantar de improviso, né? Tem algumas igrejas que tem alguns grupos mais específicos para isso. Mesmo cantando de improviso, esses improvisos são ensaiados. Justamente para quê? Eu vou cantar com um colega ali. Eu preciso saber o que ele vai fazer para poder fazer o meu. Tá? Se você pega... tem vários grupos, eu não vou citar nomes aqui, porque às vezes as pessoas criticam. Não, o irmão tá citando o grupo A, o grupo B e tal, podia citar do C e o D. Não é meu propósito aqui. Mas enfim, tem vários grupos aí que cantam louvores, por exemplo, improvisados, né? E fica bonito, porque se você tem um grupo bem estruturado, automaticamente você começa a fazer um improviso, a pessoa vai fazer um outro que te dá um apoio para você fazer um outro depois, talvez num tom mais alto, né? Com uma nota mais forte, mais aberta, usar um vibrato, enfim, outras técnicas, né? A vantagem dos improvisos são essas. Mas quando você pega um grupo fechado, que canta em igreja, né? Vamos pegar nosso caso aqui, canta em igreja, e que canta e toca partiturado, o fundamental é que você siga a partitura para que o resultado do que você está apresentando, ele siga o fluxo que é esperado, né? Se o grupo vai terminar uma frase subindo, não tem por que você terminar a frase descendo, porque fica bonito, né? Mas aí eu dei uma nota lá, ela ficou dentro da harmonia da nota tal, que juntou com... Tá, tudo certo. Só que assim, na partitura não está escrito aquilo, então não é legal fazer, tá? Aí assim, faço aqui uma ressalva. Quando você pega cultos especiais, né, igual eu estava dando o exemplo de casamento, quando você pega um culto especial, costuma de você preparar o grupo para cantar, e nesse preparar o grupo para cantar, às vezes você ensaia um arranjo específico, né? Vamos modificar alguma coisinha aqui para poder tocar naquele casamento lá. Então,
o grupo se preparou aquele arranjo diferente justamente para tocar naquele evento lá. Não quer dizer que da agora para frente o louvor vai ser cantado assim pro resto da vida. Não é isso, tá? Estou explicando isso aqui porque eu já vi pessoas irem em cultos especiais em outros lugares, né? Inclusive em casamentos, que é o que normalmente acontece essas mudanças assim, e a pessoa volta de lá, né, maravilhado que o arranjo e tal, vamos fazer aqui também. Não é assim que funciona, tá? Os arranjos criados para cultos especiais são para cultos especiais. Então, se usou naquele evento ali e acabou, entendeu? Se no outro dia tocar aquele louvor no culto, ele vai ser tocado do jeito que era tocado antigamente, com a partitura que foi liberada antigamente, tá? Inclusive, foi até falado no seminário de louvor aqui em Guarapari há um mês atrás, sobre os padrões que a Maranata segue. Existe a central de louvor, então você pega o material no site oficial para poder usar. Você não sai pegando troço em qualquer lugar e o fulano de tal fez esse arranjo aqui, não é assim que funciona, tá? Recomenda-se que use os materiais oficiais justamente para evitar essas diferenças, né, que acontecem. E volta a falar, ficou bonito? Ficou, mas não é para sair usando assim de qualquer forma, tá? Então, até porque, assim, falando aí, mais uma vez sobre a questão de improviso, se você improvisa bem, você tem que ter um grupo que te dê uma base legal, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Eu estou numa igreja que o grupo de louvor que eu tenho tem uma certa maturidade musical, tá? E vamos partir do princípio que eu tenha um pouco mais de bagagem musical, de anos de experiência, etc e tal. Não é porque eu sei muito que eu vou gastar esse muito com o grupo que eu tenho. Por quê? Às vezes o grupo que eu estou com ele agora não consegue me acompanhar com um monte de improviso que eu quero fazer. Tá? Tô só dando um exemplo para vocês aqui, tá? O grupo da minha igreja tem umas particularidades, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, enfim, a gente tem uma boa harmonia quando toca junto, então a gente não tem esse tipo de problema lá, até porque, assim, eu pego muito no pé deles com relação a isso, né? Segue o que está escrito na partitura e pronto. Então a gente não tem problema justamente por isso, tá? Mas vamos voltar no exemplo que eu estava dando. Vamos imaginar que o grupo que eu tenho na minha igreja não tivesse essa maturidade musical para poder me acompanhar, certo? O que eu faço? Eu acompanho eles. É simples, tá? É igual eu falei, não é porque eu sei muito que eu tenho que gastar tudo. Aí vamos imaginar que eu fui convidado para tocar num evento, né? Com pessoas de níveis mais altos, né? Pessoal um pouco mais experiente, que tem estudo musical, que tem estudo de harmonia, né? Que conhece de música e tal. Quer dizer, você pegou um grupo estruturado agora. Então, assim, nesse grupo estruturado, na hora que você for participar do ensaio, no ensaio você dá uma improvisada, se for o caso, né? Determinadas músicas vai te dar liberdade para isso. Ficou legal? Maravilha, né? O responsável aprovou? Vamos fazer no culto. Se não ficou legal, ou se o responsável, por mais que tenha ficado legal, o responsável não te aprovou fazer, não tenta fazer no culto. Você vai estragar o louvor. Aí a gente volta para o assunto principal, que é a parte de harmonia. Você fez uma coisa que não estava na grade, certo? Ficou bonito? Ficou bonito. Só que você foi o diferente. E esse diferente tirou a harmonia de dentro do grupo. Simples assim. Tá? Então, às vezes, a gente, como diz o ditado, peca pelo excesso, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não estou dizendo para vocês que você não pode improvisar, não estou dizendo para você que você não deve estudar para improvisar, não é isso, tá? Conhecimento não ocupa espaço, tá? Então, assim, quer aprender? Corre atrás, entendeu? Sempre que tiver uma oportunidade de você ir para o Manaim e levar seu instrumento, leva. Por quê? Nos intervalos costuma ter uns grupinhos tocando, cantando lá, né? Junta com esse povo lá, você vai acabar aprendendo mais coisas, né? De repente você até ensina algumas coisas que você sabe, né? E assim, isso é bom, tá? Isso é muito bom. Eu incentivo fortemente que vocês façam isso. Leva o instrumento para seminário nos Manaíns e nos intervalos, se você tiver oportunidade, senta nas rodinhas que tá tocando louvor lá, toca também, canta também, você vai desenvolver mais, tá? Porque igual eu falei, às vezes você tá num grupo mais limitado, mas você chega no Manaim, você encontra com pessoas lá dentro que às vezes tem
tem mais bagagem musical que você, ou tem a mesma quantidade de bagagem musical que você, então você vai conseguir trabalhar isso com eles, né? Então você vai ter uma oportunidade, às vezes, de usar uma coisa que na sua igreja você, às vezes, não tem essa oportunidade de usar, né? E, assim, você vai acabar vendo se dá certo ou não, tá? Porque você tentar fazer dar certo na sua igreja, é perigoso você jogar isso assim, né? Eu sempre uso uma frase com o pessoal aqui, o seguinte: a gente não fazer culto de laboratório, tá? O que é fazer culto de laboratório? Você tentar para ver o que dá. Se der errado, você matou o culto, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente já está falando sobre a parte de instrumento, né? Então vamos aqui na parte harmônica dos instrumentos, né? Se você pega violão e teclado são instrumentos de base, certo? Então, assim, eu não vejo muita graça em você sair fazendo escala uma atrás da outra em piano, ou teclado, né, que seja. Mesma coisa violão, tá? Por quê? Porque são instrumentos mais de base, a menos que o tecladista já combinou com você, ó, eu vou ficar na base. Então, você toca bem violão, deita e rola, tá? Aí o cara do violão falou assim, não, eu vou ficar na base. Então, o tecladista deita e rola. Estou usando uma expressão grosseira aqui, mas é uma expressão que todo mundo entende, os irmãos vão entender que isso, deita e rola, é ficar à vontade, né? Então, seguindo. Mas independente disso, por exemplo, o violão vai ficar na base. Maravilha. Eu estou no teclado, fiquei solto, certo? Errado. Não é bem assim que vai funcionar. Por quê? Se você tem um grupo que tem violino, viola, violoncelo, flauta, saxofone, trompete, trombone, tá todo mundo ali seco para poder fazer alguma coisa, tá? Então, assim, eu sempre digo que toda boa música ela é bem produzida dentro do ensaio, tá? Eu conheço pouquíssimos músicos que tocam sem ensaiar. Pouquíssimos. E mesmo assim, não recomendo. Tá? Por melhor músico que você seja, não recomendo. Por quê? É no ensaio que você tira as pontas. Tá? A menos que você é um músico, por exemplo, que toca há 40 anos com a mesma banda. Aí, a conversa é outra. 40 anos, você sabe até a hora que o cidadão vai respirar. Você sabe quantas vezes ele pisca o olho enquanto está tocando uma música? É engraçado, né? Mas infelizmente é assim. Aliás, felizmente, né? Quanto mais tempo você toca com a pessoa, melhor você conhece ela musicalmente falando, tá? Então, assim, você vai começar a prever os movimentos dessa pessoa. Por quê? Porque você já conhece ele mesmo de anos, né? Então, você consegue prever alguns movimentos que ele vai fazer, né? Você já sabe assim, que ele gosta de determinados acordes, que ele gosta de determinadas finalizações. Ele tem um jeito de improvisar que você já sabe mais ou menos quando que ele começa e quando que ele termina. Então, 40 anos tocando junto, a gente acaba percebendo isso fácil, né? Mas assim, voltando para o nosso caso, né? Costume de você ter uma certa rotatividade de instrumentistas dentro da igreja, né? Às vezes a pessoa muda para outra cidade, ou ele mudou para a sua cidade, agora ele está frequentando a sua igreja. Ou você tinha, por exemplo, um adolescente, né, que tocava de vez em quando ali e tal, aí agora ele é jovem, ele é batizado, aí ele já toca todo dia, então ele vem amadurecendo. Então tem instrumentista que chega em um determinado ponto, às vezes ele arranja um trabalho, por exemplo, que impede ele de treinar em casa, então ele às vezes prefere não tocar nos finais de semana, às vezes ele prefere não tocar durante a semana, né? Pessoas que estudam, que trabalham de escala, enfim. Você acaba tendo essa rotatividade de instrumentista dentro da igreja. Mas aí, sim, você pegou o famoso culto de domingo, né? A casa está cheia, está todo mundo lá. O jeito de você produzir bem um louvor é você ensaiar bem o louvor. Fato. Então você parte dos princípios básicos, que é, se eu sou o pianista da igreja, qual que é a minha função? Eu preciso ensaiar na minha casa, para quando eu chegar na igreja, a minha parte está ok, certo?
não ir para a igreja para poder aprender lá. Isso é o princípio básico de qualquer grupo, de qualquer músico, seja ele cantor ou instrumentista, tá? O certo é você aprender em casa para chegar na igreja e tirar as pontas, tá? O que é tirar as pontas? Você vai tocar e o responsável vai falar, ó, o compasso desse louvor, a marcação dele é 72 pulsos. Vocês estão tocando aí a 96, 105, tá muito acelerado, então vamos dar uma reduzida. Isso é tirar as pontas. Entendeu? O teclado entrou alto demais, bateria entrou antes da hora, às vezes fez uma virada que não tinha, tá usando prato demais. Saxofone, por exemplo, às vezes ele tá tocando uma oitava acima, na partitura fala que ele teria que tocar uma oitava abaixo. Isso é tirar as pontas, tá? Por quê? Se você falar pro saxofone, ó, essa melodia aí você vai fazer uma oitava abaixo. É a mesma melodia, só vai tocar uma oitava abaixo. Então, se você sabe tocar, você leu na partitura e treinou em casa tocando uma oitava acima, a única coisa que você vai fazer é passar a tocar uma oitava abaixo e pronto. Então, isso aí é uma coisa que você resolve fácil. Agora, se o saxofonista tá lá e ele não consegue executar o solo que é dele, do saxofone, porque ele não treinou em casa. Então, aí, infelizmente, querendo ou não, o nosso ensaio fica comprometido. Por quê? Por causa disso aí. Tá? Seguindo, então. Você chegou no ensaio, começou a ajustar as coisas. Aí, na parte de harmonia, já que está todo mundo ensaiado, vamos partir desse princípio, né? Todo mundo treinou em casa, bonitinho, todo mundo sabe fazer o seu, tá tudo certo. Só que aí é o seguinte, eu tenho um grupo de 4 violinos tocando, tá? Tem um saxofone tocando, um trompete tocando e uma flauta tocando. Eu não consigo ouvir a flauta tocando, tá? Tá todo mundo tocando, a flauta tá lá dando o que pode e eu não consigo ouvir a flauta tocando. Quando eu ouço, eu não consigo entender o que ela está tocando. Não tem harmonia nesse grupo. Tá? Isso nós estamos falando de equilíbrio. Tá? Eu ainda vou entrar na parte de harmonia de notas. Depois que eu acertar essas pontas, né? Diminuir um pouco lá o saxofone, diminuir um pouco o trompete, né? Aí os violinos já começam a entender o que o violino está tocando, porque são 4 violinos, então você ouve, tá? Dependendo de ter um sax e um trompete, você ouve os 4 violinos, porém, não dá para entender. Agora, a flauta, ela literalmente se perde, porque o saxofone e o trompete, ele tem algumas notas que passam dentro da região da flauta transversal. Então, dependendo da altura que eles estiverem tocando, por mais que você tente, você não vai ouvir a flauta, tá? E quando você ouvir, você não vai entender. O princípio ativo é esse. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu ajustei, equilibrei, tá? Então, agora eu estou ouvindo toda a orquestra tocando, bonitinho, né? Tá harmônico ali. Entrou as vozes entraram harmonicamente, tal, tudo certo. Mas o instrumento ainda está alto um pouquinho. Então, ou você abaixa um pouquinho o instrumento, ou você aumenta um pouquinho o microfone das vozes, tá? Mas se o meu grupo não tiver microfone, ou as vozes vão ter que se esforçar um pouquinho mais, tá? Porque às vezes você canta com um pouco mais de cuidado para você não exceder e acaba ficando baixo. Então, tem que ser balanceado isso também, tá? Inclusive, assim, uma coisa que é bom vocês ouvirem aqui. Às vezes, as pessoas acham que não está dando para ouvir o grupo. A solução é abaixar os instrumentos. Às vezes, o grupo precisa cantar um pouquinho mais alto, tá? Eu falo porque, assim, na minha igreja, por exemplo, eu tenho um caso prático assim. Eu tenho irmãs, por exemplo, que cantam numa determinada altura, que é uma altura razoável, e um belo dia elas estão cantando exatamente a mesma coisa que cantaram 2 semanas atrás, só que, vamos dizer assim, uns 40% mais baixo. Vai entender. Aí eu tenho que pedir para as irmãs cantarem um pouquinho mais alto e tal, aí costuma retrucar um pouquinho, não dá, daqui a pouco tá todo mundo cantando lá em cima, certinho, bonitinho, sem se matar, né? Porque não tem necessidade de você se esforçar tanto para cantar em determinadas ocasiões, tá? Mas o fato se você não se esforça para você manter um nível de voz, a tendência é você vir baixando. E se você arrasta os instrumentos para baixo também, daqui a pouco nem os instrumentistas estão ouvindo que eles estão tocando mais. E o grupo continua cantando baixo que você não consegue ouvir, tá? Uma vez ele tá falando comigo, porque o teclado tá muito alto, a bateria tá muito alta e tal. Aí eu fui tirando, chegou num ponto e falei assim, olha, tem só um violão tocando e eu ainda não tô ouvindo vocês cantando. E aí? Aí ficou todo mundo me olhando assim, eu falei,
Ué. O que é o certo? As vozes elas têm um padrão de altura. Então você vai manter esse padrão de altura, certo? E os instrumentos têm que respeitar esse padrão de altura que as vozes impõem ali. Ponto final. Tá? Qualquer coisa a mais ou a menos disso aí, a gente vai passar raiva. Tá? Vamos lá, a parte de harmonia de notas. Como é que a gente escreve uma parte harmônica de notas? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, até deixei isso para o final, porque não é o foco da nossa aula aqui, tá? Harmonia musical é um assunto assim, muito vasto, tá? Daria para a gente dar um ano de aula aqui, pelo menos uma aula por semana, de 1h30, 2 horas. Um ano de aula a gente não ia conseguir passar nem 10% do que vocês realmente precisariam para se tornar bons harmonistas, né? Harmonia, além de você ter o conhecimento, você precisa praticar ele, tá? Senão ele acaba não andando. Mas enfim, vamos lá. Quando eu estou trabalhando com harmonia de notas, com notas, existem os princípios básicos, né? Então, por exemplo, você precisa saber o que é um empilhamento de terça, né? Você precisa saber o que é intervalo, tá? Você precisa entender o que é grau, tá? São coisas assim, eu já falei por alto, né, em algumas aulas anteriores, eu não vou entrar muito nesse detalhe. Mas o grande fato por exemplo, vamos pegar uma coisa que sim, todo mundo conhece, o final das músicas. Tem música, por exemplo, que você termina com a nota seca ali e acabou a música. Né? Tem música que quando o vocal termina de cantar, você ainda faz um trechinho melódico ainda e encerra. Né? Existe uma palavrinha que a gente usa chamada finalização. Né? Ou seja, eu vou finalizar aquela música. Ou seja, eu vou tocar um trechinho da melodia para encerrar. Certas músicas, pelo menos assim, da Maranata, não tem essa melodia para encerrar. Tá? Ah, professor, e aí, o que a gente faz? Bom, tá mais ou menos fácil, né? Quando você não tem uma melodia para encerrar, você vai terminar com uma nota. Normalmente a nota tônica da música que você está tocando, tá? Então, por exemplo, se você está tocando uma música em Ré maior e ela não tem uma melodia para encerrar, você vai terminar em Ré maior. Fato. Porém, o acorde de Ré maior, a tríade, né? Vamos colocar assim, de Ré maior, ela é composta de 3 sons. Certo? Que é o Ré, o Fá sustenido e o Lá. Tá? Então, tônica, terça e quinta. Tônica, terça e quinta. Então, a tônica Ré, Mi, Fá, no caso sustenido, né? Para a gente criar uma terça maior. Tá? Aí, Sol, Lá é a quinta. Então, eu formei uma tríade de Ré maior. Certo? Seguindo o princípio de que eu estou tocando essa música em Ré maior, e eu vou terminar com um acorde de Ré maior, quando eu finalizar essa nota, esse som, né, da melodia ali, eu posso fazer um arpejo de Ré maior, né? Eu faria o Ré, o Fá sustenido e o Lá, tá? Eu posso também usar nesse arpejo o 7º grau dessa escala de Ré maior, tá? Para poder compor esse arpejo. Então, em vez de ser uma tríade, né, de 3 sons, seria uma tétrade de 4 sons, certo? Aí é o seguinte, para esse negócio não ficar muito seco, você dá só o Ré maior e fechou, você pode perfeitamente fazer um arpejo de Ré maior com a 7ª maior, que seria o Ré, Fá sustenido, o Lá e a nota Dó sustenido, tá? Que causaria a chamada 7ª maior, tá? Então assim, quando você faz esse arpejo, na hora que você dá a última nota ali, ele fica um pouquinho diferente. Ele sai um pouco do natural. Então assim, na música a gente fala que esse último som tocado, foi um som que foi tocado harmônico. Por quê? Ele faz parte da montagem dos acordes de Ré maior, tá? Do tom de Ré maior. Então, a grosso modo, né? Vamos só encurtar aqui para a gente já encerrar.
eu estou fazendo uma nota de 4 sons para me causar uma sensação diferente na finalização, para não ficar aquele negócio muito feijão com arroz que a gente fala, tá? Então a gente cria um som harmônico que fala, tá? Naturalmente a tríade de terça, tônica, terça e quinta, ela já é um som, ela já cria um som harmônico, tá? Só que um som harmônico base, tá? Porque é a base da nota Ré maior, tá? Quando você usa a sétima maior, você está criando uma tétrade que seria um Ré maior com a sétima maior. Aliás, com a sétima menor, desculpa, tá? Então, assim, esse sonzinho que entrou no final, né? Quem toca teclado, violão, vai conseguir entender isso. Mais fácil, né? Mais na prática. Esse sonzinho que você jogou no final ali, ele te dá essa sensação diferente. Naturalmente, se você quiser, você pode jogar essa nota, essa sétima menor, no caso, que seria esse dó sustenido, num violino, numa flauta, num saxofone, num trompete, né? Naturalmente, saxofone e trompete teria que transpor para dentro do tom que eles vão tocar ali, né? Não lembro direitinho, mas até onde eu sei, o saxofone alto é em Mi bemol e o trompete, se eu não me engano, em Si bemol. Acho que é isso mesmo. Então, assim, por essas diferenças, você teria que transpor esse dó sustenido aí para dentro da sua escala de instrumento para você conseguir jogar ela lá. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Todo louvor que terminar seco, terminou em dó, eu posso usar a sétima menor. Terminou em ré, eu posso usar a sétima menor. Isso no caso das notas maiores, tá? Inclusive, assim, o acorde maior é com a sétima menor e o acorde menor com a sétima maior, tá? Se eu tiver tempo até o final do projeto, depois eu vou dar uma aulinha mais específica sobre essa questão de sétima maior e sétima menor. Até falei sobre isso nas primeiras aulas, né, sobre formação de acorde. Mas eu vou tentar dar uma aula mais específica sobre isso para vocês entenderem melhor. Por falar em aula, já encerrando aqui, agora encerrando mesmo, tá? Eu estou preparando uma aula prática, tá? Já convidei um grupo de irmãos para poder me ajudar a gravar essa aula. Nós vamos passar um louvor, Bodas do Cordeiro, tá? Se vocês quiserem já ir ensaiando, já ir praticando, porque aí nessa aula prática eu vou fazer uma gravação dessa aula e vou disponibilizar para vocês, tá? Se vocês quiserem participar dessa aula prática, me procura no chat lá, tá? No grupo do WhatsApp, que eu vou passar para vocês a data, a hora, o local, tudo certinho para a gente poder fazer a gravação dessa aula. Nessa aula a gente não vai só tocar o louvor. A gente vai tocar ele naturalmente e eu vou abordar esse assunto de estrutura musical nesse louvor de Bodas do Cordeiro. Então, assim, vocês vão ver lá a dinâmica, altura do instrumento, equilíbrio de sons. Vou mostrar para vocês, por exemplo, um instrumento tocando a melodia principal. Vou colocar um instrumento secundário tocando uma mesma melodia para vocês verem como que um tira a atenção do outro. Vou colocar um instrumento tocando uma melodia principal e um segundo instrumento tocando uma voz, uma terça acima ou uma terça abaixo, para vocês verem, entender mesmo na prática o que é isso que a gente está estudando, o que é isso que a gente está falando. Né? Porque às vezes a gente perde um pouco o foco porque o assunto é muito vasto. Né? Então, por mais que a gente tente clarear as informações aqui, uma coisinha ou outra acaba ficando para trás. Tá bom? Bom, a nossa aula hoje vai ficando por aqui. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês no desenvolvimento, né, e no entendimento do que nós estamos falando. Esse assunto de estrutura musical, ele é um assunto muito vasto, tá? Tem muita coisa para se falar. A gente está tentando ser um pouco mais objetivo no que nós estamos explicando, para que no dia a dia da sua igreja você consiga colocar todo esse assunto em prática, tá? Não adianta a gente ficar aqui se debatendo com um monte de coisa, né? Ou passar um monte de matéria, explicar um monte de coisa sobre harmonia musical e na hora da prática você não conseguir executar por falta de conhecimento. Talvez falta de conhecimento, talvez falta de prática.
tá? Falta de conhecimento a gente precisa estudar e falta de prática a gente precisa praticar, naturalmente, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa ideia sempre fresca na mente. Eu preciso estudar a teoria e eu preciso praticar, colocar em prática essa teoria, tá? Não adianta você saber só no papel. Por exemplo, se eu te dou uma folha aqui sobre teoria musical, você consegue responder todas as perguntas, mas na hora que você pega esse instrumento para poder fazer, a coisa não flui, tá? Por quê? Porque você não está praticando, tá? Então, assim, a prática do instrumento é fundamental, tá? Não esquece disso não, não foge disso, tá? Quer ser um bom instrumentista, você precisa estudar a teoria e precisa colocar essa teoria em prática, tá? Você quer ser um bom cantor? Conhecer técnicas vocais é muito bom, mas você conseguir executar essa técnica é melhor ainda, tá? Então, eu sempre falo assim, você pode ter o melhor professor do mundo, se você não pratica, se você não se dedica, você não vai desenvolver, tá? Isso é uma realidade triste, mas é a realidade, tá? Se você não pratica, você não desenvolve, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem e estudem mais, se dediquem mais e se aperfeiçoem cada vez mais, ok? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.